A terra que você vive pode ter sido um lugar onde você sofreu muito, mas é nessa terra que, dependendo da tua responsabilidade de amadurecimento, você será a semente diferente do lugar onde você foi plantado. Porque o que importa é o teu amadurecimento. Mas abra comigo em Gênesis, que eu quero mostrar as atitudes do filho imaturo. Gênesis capítulo 3, por favor, a partir do verso 11. Nós vamos ver o episódio de Gênesis, as respostas que Adão dá a Deus. E nós vamos discernir isso muito bem, conforme a concordância bíblica de Romanos, o que lemos. Leia comigo, por gentileza, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 11. Diz assim o texto bíblico: Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Vemos no episódio de Adão e Eva que ambos, nenhum dos dois, assume a responsabilidade. Deus os colocou no jardim e ali eles tinham tarefas. Agora Deus disse: da árvore do bem e do mal vocês não podem comer o fruto. Aí, supostamente, o que a mulher faz? Ah, a cobra me enganou. Uma pergunta, irmãos. Uma pessoa madura tem como discernir o que é certo e errado? Ela sabia que Deus tinha falado que não podia comer daquele fruto? Sim, sabia. Mas o comportamento dela denuncia a imaturidade dela. Ela diz: foi a cobra que me enganou. E quando Adão é perguntado, quando Deus pergunta a Adão, o Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, ele estava querendo dizer para Deus o quê? Deus, tu és o culpado. A culpa é tua, Deus. Porque tu me deste essa mulher e foi ela quem me induziu. E a mulher foi a cobra. Você já viu que quando dá um problema, às vezes, na família, ninguém é culpado? Não, mas a culpa foi do fulano. Não, mas o Beltrano que disse aquilo. Não, o outro que foi que falou. Mano, uma pessoa madura, ela vai assumir a responsabilidade. Ela vai dizer: opa, gente, me desculpe, a culpa foi minha. Foi eu que fiz bobagem. Foi eu que falei bobagem. Foi eu que comprei. Foi eu que eu assumo. A responsabilidade é minha. Podem me culpar. Me desculpe. E uma coisa interessante, que a pessoa madura, ela assume e tem hombridade de pedir perdão, desculpa. É a diferença entre o maduro e o imaturo. O Adão, ele acaba culpando a Deus. É parecido com a gente ora a Deus pedindo alguma coisa: Deus me abençoa, me dá aquele carro tão sonhado. Aí Deus abençoa, dá o carro. Aí começa a fazer lambança, abandona a igreja, para de servir o Senhor de todo o coração, começa a ter um monte de lugar para passear. Aí o que acontece? O carro, ele deixou de ser bênção e agora se tornou: ah, pô, Deus, foi tu que me deu aquele carro. Não. Deus te deu o carro, te abençoou, é para você aproveitar mesmo. Mas se der algum BO, você tem que falar o quê? A culpa é minha. Eu assumo. A responsabilidade é minha. Eu me lembro quando eu entrei para a faculdade, irmãos. Era o meu sonho. Eu estava orando, Catarina. Tanto tempo orando, Tiago. Deus abre as portas, eu passei no concurso e entrei para a faculdade. Diga-se de passagem, honra a quem honra. Foi o príncipe que me levou para fazer a prova, o teste de acesso direto à universidade. Fez eu, o príncipe e a Cris. Eu e Cris passamos e o príncipe não. E aí nós começamos a estudar. Eu comecei a estudar. Só que quando chegou na faculdade, a realidade era outra, mano. Não era aquele sonho encantado que eu pensei. Não era aquele romance que eu imaginei, Priscila.
Quando cheguei lá, a luta era das grandes. De cara, eu encontrei um amigo, fizemos uma amizade, e aí tinha um amigo que ele promovia festas, e todos os colegas iam para a festa. Só tem um detalhe, que a festa era regada a drogas, tinha muita promiscuidade, e a situação era delicada. Um dos únicos que não ia era eu. E eu quero te mostrar uma coisa. Eu estava passando uma prova tão grande, desempregado, sem dinheiro, devendo a faculdade, devendo a prestação da casa. E esse camarada, ele era empresário, ele tinha muito dinheiro. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Marcos, o que você precisar, conte comigo. Se você quiser, eu pago até os teus cartões. Só tem um problema, que se você aceita essa proposta, você agora fez uma aliança e você agora fica subjugado àquela situação. Eu falei para Deus assim: Deus, agora me ajuda. Me ajuda. E eu tive que me posicionar. Eu podia culpar Deus. Pô, Deus, foi o Senhor que abriu essa porta da faculdade. Eu tinha que encarar. Existem coisas que estarão diante de você e você, como filho maduro, vai ter que encarar e assumir a responsabilidade. E não pode pôr a culpa no outro. Mano, se você ouviu a música do mundo e te contaminou, assume. Se você iniciou um assunto que causou males, assuma e vá pedir perdão. A Bíblia diz que é melhor sofrer o dano do que causar o dano. Vai haver muitos momentos da sua vida que você, como filho maduro, vai ter que entender que a parte errada é sua. A parte errada foi você quem provocou. Filhos maduros. Não dá para botar a culpa no diabo, na serpente. Não dá para botar a culpa no marido. Não dá para botar a culpa na mulher. Vez por outra, né? A família se enrola. Gasta além do que o convém. Aí, quando vai fazer o gabinete, aí a mulher, pô, a culpa foi dele, ele que gastou além do que convinha. Não, a culpa foi dela. Ela quis comprar aquele vestido e não podia comprar. Não, mas tinha aquela festa de família e a gente decidiu gastar nisso, naquilo e não podia comprometer o orçamento familiar. Às vezes, o casal tem que se unir, reconhecer o erro e falar: nós erramos juntos. Vamos consertar a rota? Vamos corrigir? E vai diante de Deus e ora: Pai, perdão. Fomos nós juntos que pecamos, que erramos. Perdoa-nos. Nós queremos corrigir rota agora. Filhos maduros. O Adão e a Eva é a prova de filhos que são imaturos, porque coloca a culpa em terceiros. Isso é muito comum em famílias, em ambientes de trabalho. Tá na empresa, eu me lembro quando eu trabalhava na Gol, a gente perdia o horário do voo para colocar as cargas dos clientes. Então, ficava aquela investigação para saber quem era o culpado. Só tem um problema, que a carga ficou no chão. Não tinha mais como resolver o problema. Só que ficava aquele clima. Não, ó, foi o fulano, não foi o Beltrano. Quem deixou de botar a carga foi o fulano. E o fulano não passou o peso da carga, então não pode seguir. A culpa é daquele Beltrano. Ó, anota aí, reporta aí, que a culpa foi da Susport. Não foi Susport não. Quem culpou? Foi o despachante técnico, o DT, que não botou no voo. Não, onde que estava? Estava no setor da carga. A carga estava lá no setor da carga ainda e não saíram com ela de lá no trenzinho, no tratorzinho para colocar no avião. Ficava aquela investigação, Tiago, para saber de quem era a culpa. Só tem um problema, que a carga não tinha viajado. A carga não tinha seguido. Procurar o culpado não resolve o problema. Procurar o culpado não resolve o problema. Guarde o que eu vou te dizer. Procurar o culpado não resolve o problema, mas assumir a responsabilidade pode mudar o futuro de alguém. Ah, eu não fiz faculdade por culpa do bairro onde eu moro. Esses dias eu ouvi a pessoa dizendo: não dá para ser feliz aqui onde a gente mora. Foi o mesmo que falaram com Jesus. Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é o lugar, é a semente. Talvez você, a tua vida, seja a resposta de Deus para a localidade onde você mora.
O José disse: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. A terra que você vive pode ter sido um lugar onde você sofreu muito, mas é nessa terra que, dependendo da tua responsabilidade de amadurecimento, você será a semente diferente do lugar onde você foi plantado. Deus pode sim te fazer prosperar no lugar onde quase ninguém prosperou. Por quê? Porque o que importa é o teu amadurecimento. Se você for um Iós, um filho maduro, a sua história é diferente, ainda que a terra não seja tão boa assim. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode. Jesus veio de lá. Amém? Preste muita atenção. Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente. E ninguém assumiu a responsabilidade. Qual foi a consequência? Tanto um quanto o outro teve que sair do jardim e foram punidos. O homem, agora do suor do seu rosto, teria que sobreviver, já não teria a facilidade que tinha da bênção de Deus, de todos os dias ter o que comer, sem precisar do esforço absurdo, excessivo. E a mulher, com dores, iria agora acontecer o parto. Eu vi, irmão. Eu já vi 2 partos. E eu vou te contar. Se eu fosse mulher, eu não queria engravidar nem para ganhar dinheiro. A coisa é dolorosa. É ou não é, irmã Fátima? Miriam teve 2, né, Miriam? Dói ou não dói, Miriam? É brabo ou não é? Hã? É brabo. Hã? Você teve 4, irmã? Tá amarrado, irmã. Catarina, tu teve quantos, Catarina? 3? Meu Deus. Fran, eu e você desse tamanho, a gente já tem uns 5. Irmãos, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia diz que com dores a mulher daria agora luz. A Bíblia é verdadeira. Tudo por causa de Eva não assumiu responsabilidade. Imaturidade faz com que pessoas não assumam responsabilidade. Agora, eu quero chamar a tua atenção e quero te mostrar o filho mais maduro que o nosso Deus teve. Por gentileza, Mateus capítulo 20, vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 3. O versículo 17, o 18 e o 19. Mateus capítulo 20, verso 17, 18 e 19. Diz assim o texto bíblico, leia comigo. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia, ele ressuscitará. Amém? Olha a diferença do filho maduro. Sabia para onde estava indo, sabia o que iria acontecer, iriam zombar dele. Seria traído e entregue aos chefes dos sacerdotes. Sabiam que iam tirar a vida dele. Mas ele se desviou do propósito? Ele continuou seguindo no propósito. A diferença do filho maduro, que o filho maduro sabe todos os problemas que ele vai enfrentar na maturidade. É o custo da maturidade. Saber que você vai sofrer, mas ainda assim você assume os riscos. Sabe que vai padecer, mas ainda assim permanece firme. Escute, quando eu recebi o chamado ministerial, eu sabia do sacrifício que seria. Eu sabia das noites em claro que eu passaria. Eu sabia dos problemas que eu iria enfrentar. Eu conheço pastores que eles falavam das enfermidades que adquiriram por causa do estresse excessivo. Eu sabia. Mas uma coisa que eu não podia fazer era olhar para trás. Porque a Bíblia diz
que se eu olhar para trás, a alma do Senhor não sente prazer em mim. Quando Deus te chama, quando Ele derrama dons, quando Ele te capacita, quando Ele te chama para liderar uma célula, quando Ele te chama para um ministério, quando Ele te chama para um trabalho específico, te chama para a obra missionária, Ele diz para você tudo que você vai enfrentar e você sabe. Mas a diferença é que o amadurecido, ele encara assim mesmo. Ele sabe. Mas o imaturo faz o quê? Vai para a caverna. Lembra do profeta se escondendo na caverna? Por quê? Porque estavam tentando tirar a vida dele. A Bíblia diz, e já nos esclareceu isso antes, nós somos como ovelhas, mudas para não reclamar, indo para o matadouro. Cada um que decide seguir a Jesus sabe que haverá uma cruz para carregar. Cada um de nós sabe que quando vamos servir o Senhor, alguém vai te trair. Alguém vai te abandonar. Alguém vai te deixar. Mas se você for maduro, você não vai deixar a mão do arado. Você não vai largar o arado. Amém, gente? Irmãos, guarde o que eu estou dizendo. Essa é uma palavra revelada. Você é privilegiado por estar ouvindo isto. O Iós, dá uma olhada para a pessoa do seu lado, diga, seja um Iós, um filho maduro, que o pai confia, que o pai sabe que vai levar adiante. Escute, a Bíblia conta uma parábola de 2 filhos. A Bíblia fala uma parábola de 2 filhos. E o pai deu 2 atribuições, uma para cada. Teve um filho que disse assim, pai, deixa comigo, que eu vou dar conta do recado. Deixa comigo, eu vou fazer tudo isso, conta comigo. Mas a Bíblia diz que quando o pai virou as costas, ele fez o quê? Ele saiu de lado, foi embora. Teve um filho que disse assim, pai, eu não vou fazer isso não. Isso aí não dá para mim não vou fazer, não conta comigo. Mas a Bíblia diz que passou um pouco de tempo, ele refletiu e ele se arrependeu. E ele foi lá e fez o que tinha que fazer. A pergunta, qual dos 2 filhos estava mais amadurecido? Aquele filho que ainda que tenha errado, falado para o pai que não iria fazer, mas depois ele reflete e ele é amadurecido para entender o propósito. E ele vai lá e cumpre a missão que recebeu da parte do pai. O outro filho parecia que era amadurecido. Parecia que ia fazer, ele deu a resposta, ele deu o feedback para o pai, positivamente. Pai, deixa comigo, conta comigo. Mas a Bíblia diz que ele ignorou depois o que o pai disse, virou as costas e saiu. É imaturo, chega a ser maligno. Escute, tem alguns irmãos que me impressionam às vezes. Porque tamanha sinceridade. Às vezes eles dizem assim, pastor, isso não vai dar para eu fazer, não dá. Mas conta comigo com essa outra situação aqui que vai. A pessoa é sincera, é verdadeira. Mas durante um tempo, Deus me revelou isso. Eu estava procurando algumas pessoas. E eu lembro que eu encontrava essas pessoas na rua, no mercado. Onde eu encontrava, eu dizia assim, Tiago, meu irmão, se puder botar aquele fundo aí, vai ser benção, hein? Aí eu dizia assim, meu irmão, nós estamos com saudade de você. Quanto tempo a gente não se vê? Volta, meu amado. O pai está esperando de braços abertos. E eu, como seu pastor, estou com meu coração aberto. Eu queria tanto te ver para a gente louvar a Deus juntos. E eles já tinham determinado no coração que não iriam. Mas para se livrar daquele momento ali, ele dizia assim. E ela também. Não, pastor, domingo estaremos lá. E não iam. Depois eu descobri, por revelação de Deus, e descobri, porque, infelizmente, a gente acabou percebendo a situação, que havia um diálogo entre eles e eles decidiam não ir. Mas falaram, descobrimos como nos livrar do pastor. É só falar que iremos no domingo. Nós vamos falar que iremos no domingo, ainda que já decidimos que nós não vamos, e o pastor vai parar de chatear a gente. Eles acham que estavam me chateando. Mas eles não sabem que todas as vezes que eu ia ao encontro deles,
era pelo Espírito Santo. Não é que eu queria fazer aquilo. Era pelo Espírito. A Bíblia diz que houve um homem chamado Saul, que Deus o rejeitou. Tantas vezes Deus o chamou para o arrependimento, mas ele se negou, ao ponto de Deus o rejeitar. E aí Samuel vai orar por Saul. E Deus vira para Samuel e diz: por que tu estás orando por Saul, tendo eu já o rejeitado? Tem gente que sua malignidade, a imaturidade, a decisão no coração de não servir o Senhor, já fez com que Deus o rejeitasse. E eles nem sabem disso. Deus os rejeitou, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É importante que nós saibamos que no discipulado a gente precisa ser maduros. Tem coisas que eu vou ter que fazer e que eu não estou com muita vontade de fazer. Tem coisas que eu preciso fazer. Não é que eu esteja com muita vontade. Um dia de chuva, você podia estar na sua casa, deitado na sua cama. Hoje está frio, está chuvoso o dia. Talvez alguns de nós aqui pensou em ficar em casa, mas porque você é o Iós, filho maduro, sabe da importância do compromisso, você está aqui nesta noite. Essa é a diferença entre o maduro e o imaturo. O maduro faz o que tem que fazer. O imaturo faz o que está com vontade de fazer. Eu vou repetir isso. O filho maduro, ele faz o que tem que fazer, ainda que sua vontade seja outra. Porque ele disse como Paulo, isso é o sentido do que Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. É isso. Paulo disse: eu não quero fazer aquilo que porventura seja do meu querer. Importa que ele cresça e que eu diminua, disse João. Cada um da sua maneira traduz a maturidade, fala da maturidade. Às vezes você vai falar: a vontade que eu tinha era de estar tomando uma xícara de chocolate quente, no cobertor, tranquilão agora essa hora. Mas a vontade de Deus é o que prevalece na minha vida. Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Irmãos, Deus me deu essa palavra. E essa palavra, eu tenho vivido debaixo dela. E eu tenho visto os frutos da perseverança. Quando nós amadurecemos, a gente entende que o nosso eu precisa ser crucificado. Vez por outra a gente ouve o pastor Érico pregar e dizendo: a gente tem que crucificar o nosso eu. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Mas é nisso. Tem gente que ainda não entendeu, mas é nisso. Eu não posso fazer apenas a minha vontade. Se eu fizer só a minha vontade, eu sou um filho imaturo. Esses dias meu filho estava me pedindo. Ele acordou de manhã cedo, ele pegou um saquinho de bala. Pai, posso comer umas balinhas assim, umas gominhas? A gente compra para eles, para não ficar às vezes indo comprar em outros lugares. A gente compra e fica em casa. E aí ele acordou de manhã: posso comer? Falei: não, filho, de manhã cedo você não vai comer isso não. Ele: pai. Falei: não vai comer não. Espera, vai ter um momento próprio. Você vai tomar café da manhã agora. E agora de manhã você vai comer junto conosco. Aí a Priscila preparou aquele cuscuzinho de milharina. Havia o cafezinho com leite e o queijinho pelo meio. Ela falou assim: o café da manhã é esse. Filho maduro, ou que está num processo de amadurecimento, precisa aprender a obedecer. Quando chegou o momento de ele ir para a escola, aí ele levou o docinho. Aí eu fui buscar ele, quando ele saiu da escola, ele saiu comendo o docinho. Aí eu olhei: encontrou o momento certo. Eu pensei: encontrou o momento certo para comer aquele docinho. No final do dia, nós precisamos entender o que é ser amadurecido. Deus está chamando filhos ao amadurecimento. Amém? Não vai ser fácil, mas é possível. Não vai ser sem dor. Em muitos momentos, porque você está maduro, você vai sentir dor. Porque você está maduro, você vai perceber comportamento de pessoas que estão te rejeitando, mas ainda assim, você fica firme, sabe por quê? Porque você é maduro. Você não é daqueles que olham para trás.
Em muitos momentos você vai descobrir que falaram mal de você, mas você é maduro. O que é que você vai fazer? Continuar, prosseguir. Irmãos, se eu contar para vocês o que já falaram a meu respeito ao longo dessa caminhada, e o pior, que tem gente que você olha para ela, tem que rir, olha, né, e falar assim, olha, isso tudo ficou no passado. Eu me lembro do Romãozinho. Romãozinho no trabalho teve um atrito com o colega, e todos os dias ele tinha que olhar, e ele falou assim, eu estou amadurecendo, preciso me consertar. Aí me chamou, eu fui lá no trabalho deles. Chegou lá, ele chamou o rapaz, falou, olha, tivemos problemas, a gente parou de se falar um tempo, voltamos a nos falar, mas agora eu tenho que me consertar. Foi a única vez que eu vi uma pessoa vivendo o que a Bíblia diz. Se tu tens algo contra o teu irmão, pega a tua oferta, deixa no altar, vai lá, se conserta com ele e depois entrega. E aí eu me lembro que quando eles se consertaram, eu orei com os dois lá no trabalho dele. E aí ele pegou aquele bolo de dinheiro, uma bola assim que ele fez, tava com moeda, com notas, tinha muita coisa ali, que ele segurou até que ele se consertasse para depois ele entregar. Filho maduro, ele está entendendo o que está acontecendo para viver a palavra de Deus. Amém? Essa palavra faz sentido para você, gente? Faz sentido para você? Uiós. Quem é filho de Deus maduro? Não é aquele que nasceu, não é aquele que levantou a mão, não é aquele que recebeu Jesus. Filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito. E se sois guiados pelo Espírito, já não satisfazeis mais a concupiscência da carne, nem a soberba da vida. Amém?